A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A gente estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e queremos te convidar a aprender um pouco mais a palavra de Deus, a buscar um pouco mais a palavra de Deus, a entender um pouco mais a palavra de Deus hoje. A gente iremos falar sobre um tema muito importante, de grande importância para a igreja do Senhor. Sabemos que a lição passada foi uma lição muito boa, uma lição maravilhosa, onde aprendemos um pouco mais da palavra de Deus hoje. Nós iremos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição passada, a gente falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos acerca também da importância do crente ele buscar a presença do Espírito Santo. Mostramos também porque nós devemos conhecer o Espírito Santo de Deus, para que nós podemos viver uma vida mais santa, para que nós podemos buscar mais e mais a face do Senhor a cada dia. Hoje a gente iremos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, que hoje é a lição 2, a gente estamos na lição 2, estamos acompanhando de pouco a pouco essa gravação, esse tema, esse escola dominical está sendo principalmente para a igreja e abrindo espaço também para todos aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Porém, hoje iremos falar sobre esse tema de grande importância para a igreja, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A data está datada aqui no dia 10 de janeiro de 2021, mas porém, hoje é dia 15, a gente estamos só acompanhando. Amanhã nós iremos voltar a gravar, já na lição certa, já em cima da lição, e estaremos também toda semana gravando vídeo, vai ser o pastor junto, e quando não dá ele só irá gravar, e assim vice-versa. E hoje a gente iremos falar sobre a atuação do Espírito Santo na plano da redenção, texto áureo. Ele está no livro de Atos, capítulo 6, 31. Atos, capítulo 6, no seu versículo 31, está dizendo assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinha paz e era edificada e se multiplicava, andando de temor ao Senhor e na consolação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, a verdade para estar dizendo, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida do crente, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Aleluia. A leitura bíblica, a leitura diária, se encontra no na segunda-feira, livro de Números, capítulo 11, versículo 17, está falando: o Espírito Santo exerce também a função de juiz, Número capítulo 11, versículo 17. Na terça-feira, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, o Espírito Santo reprova a desobediência. Quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o processo da salvação é a realização em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Quinta-feira, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, o penhor do Espírito Santo é garantido na nossa herança. Sexta-feira, Filipenses, capítulo 3, no seu versículo 3, que está falando da verdadeira adoração cristã e o Espírito Santo. Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, sábado, Tito, capítulo 3, e no seu versículo 5. O texto áureo ele se encontra no livro de João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13. Todavia digo vós que a verdade todavia digo vós que a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-o-eis,
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirás tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Na lição passada já falamos aqui sobre o tema que ensinamos, a pessoa do Espírito Santo, aonde aprendemos a importância do Espírito Santo na vida do crente, porque buscamos a presença do Espírito Santo, porque dedicamos um pouco mais à presença do Espírito Santo hoje. A gente iremos falar sobre a um tema também de grande importância para a igreja, para conhecermos um pouco mais o Espírito Santo, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, aonde o Espírito Santo ele atuou no plano da redenção. Sabemos que o Espírito Santo ele foi uma promessa dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que para essa promessa se cumprir era necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia para que ele pudesse descer sobre a terra. E quando Jesus Cristo estava ainda na terra, Jesus Cristo ele chama os seus discípulos, mandou todos ficarem em Samaria, mandou todos ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. E quando eles fossem revestidos, eles seriam cheios do poder de Deus. E então eles iriam anunciar o Evangelho, ser testemunho do Senhor Jesus. Porém, a gente observamos e vemos essa grande importância para a igreja no dia de hoje, porque realmente devemos buscar a presença do Espírito Santo, porque precisamos dedicar um pouco mais a cada dia a presença do Espírito Santo de Deus. Entendemos que a presença do Espírito Santo é o que faz a diferença na casa, não é cantor, pregador. Falamos sobre isso aqui a semana passada. Falamos também que o crente sem a presença do Espírito Santo cantando é show, pregando apenas uma palestra, louvando, não dá para louvar sem a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo ainda que faz a diferença. Mas, porém, a gente vivemos em um tempo que a igreja está, muitos estão tentando implantar na igreja que não é mais necessário buscar a presença do Espírito Santo, estão tentando implantar novos conceitos, estão tentando implantar novas formas de adoração, novos jeitos, novas maneiras de atrair pessoa para a igreja. Mas uma coisa é certa, só a presença do Espírito Santo ainda que traz o homem para a igreja, é só a presença do Espírito Santo ainda que convence o homem dos seus pecados, seus erros, da maldade, do juízo, do pecado. Então, um conselho que eu posso te dar aqui é que a presença do Espírito Santo continua sendo tudo na tua vida. A presença do Espírito Santo é o que transforma você, é o que muda você. O jeito ainda de ganhar alma não mudou ainda. A forma de levar pessoas para o céu ainda não mudou, continua sendo a mesma. É aquela mesma forma que Jesus ensinou, é aquela mesma forma que ele disse que nós deveria pregar. E então para mim não existe essa forma de eu tentar ajudar Deus a ganhar alma. Para mim não existe essa maneira de tentar atrair pessoas do mundo para a igreja. A única maneira que atrai a pessoa do mundo para a igreja ainda é a presença de Deus. Não são fórmulas que nós criamos, não são maneiras que nós criamos, é a presença do Espírito Santo de Deus que convence o homem dos seus pecados. Porque encher templo é fácil hoje, encher igreja é fácil, mas difícil é você encher o corpo de Cristo de pessoas ao qual estão sedentas por ter uma esperança. Porque eu disser a você, vem para a igreja hoje, porque Jesus Cristo ele vai te dar riqueza, vai te dar carro, vai te dar isso, vai te dar aquilo. É bom, mas quando a gente abrimos o livro de Mateus capítulo 1, Jesus Cristo ele sobe para o Sermão do Monte, ele não começa prometendo riqueza, ele não começa prometendo bens materiais, casa. Jesus ele não começa prometendo nada que é terreno, mas o que ele promete é celestial. Quando nós abrimos o livro de Mateus capítulo 5, e Jesus Cristo está em cima da montanha, ele sobe para cima das montanhas, e a primeira bem-aventurança, ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Primeiro ele não fala de riqueza terrena, ele fala de um reino que é celestial. Mas
a gente estamos aqui eu quero dizer a você que a forma ainda de nós sentirmos a presença do Espírito Santo continua sendo a mesma, não mudou, é o mesmo jeito. E hoje iremos falar sobre isso, sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação dele no plano da redenção. A introdução nos apresenta algo de bastante importância, fala sobre um plano da redenção. O plano da redenção, Jesus Cristo, ele não foi simplesmente de uma hora para outra. Deus não olhou para o céu e falou, eu fiz tudo e tudo falhou. Deus não olhou do céu e disse, eu quero que alguém agora de imediato desça na terra. Eu quero usar um segundo plano. Deus, ele não falou isso. Deus, ele não usou isso na terra. Deus, ele não trabalha com segundo plano. Deus, ele trabalha em cima de convicções. Deus, ele não precisa de ajuda. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e na sua onisciência ele sabe o que irá acontecer. E quando Jesus vem, ele não vem de uma hora para outra porque Deus olhou do céu e viu que tudo deu errado. Jesus, ele vai descer à terra porque já estava mesmo antes da criação do mundo. Quer ver? Eu te mostro, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, alguma tipologia de Jesus Cristo, nós estamos vendo que era necessário que Jesus Cristo ele viesse à terra, morresse, ressuscitasse. Exemplo, eu te dou um exemplo, em 3 versículos, que Jesus Cristo ele já estava ali desde antes do plano da redenção, desde antes de Deus criar o homem. No primeiro estava, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, ele já traz algo de tristeza, algo de abismo, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E em cima desse texto eu quero que você entenda que da mesma forma que Deus ele estava criando aqui todas as coisas, ou recriando todas as coisas, no versículo 1 do Gênesis, capítulo 1, o Bereshit Barayet, em hebraico, Jesus está falando de algo da criação, algo que foi criado, daquilo que não se existe. E quando nós abrimos o livro o Novo Testamento, nós estamos vendo que Jesus, da mesma forma, ele veio à terra. No versículo 2, ele cumpre-se o segundo plano, que era a morte de Jesus, porque Jesus Cristo iria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando chega-se no versículo 3 para mostrar essa ressurreição, e diz Deus, haja luz e houve luz. Então, eu quero que você entenda que Jesus Cristo ele não foi algo que foi de imediato. Vamos jogar Jesus Cristo para a terra para ver se ele dá uma solução. Não, Jesus Cristo ele estava mesmo antes da criação, preparado para morrer pela nossa vida. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 3, nós estamos vendo que quando Deus ele cria tanto Adão como Eva, Adão e Eva eles pecam. E quando Adão e Eva pecam, a Bíblia Sagrada chega a dizer que eles se esconde, cobre-se com a folha de figueira, uma folha. E quando Deus ele sabia muito bem onde Adão estava, mas Deus queria que Adão confessasse a ele que tinha pecado, mas isso Adão não fez, tanto Adão como Eva não fez. E Deus ele chega na viração do dia, como ele sempre costumava conversar com Adão, disse, Adão, onde tu estás, Adão? Onde tu estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão reconhecesse o seu erro, coisa que Adão não fez. Adão disse, Deus, quando Adão apareceu para Deus, Adão, ele olha e fala, Deus, a mulher que tu me deste fez que eu pecasse. A mulher também, ela não confessou o seu erro. Era de Deus, foi a serpente que me fez errar. Então foi um jogando para cima do outro, e foi necessário que Deus, ele julgasse, Deus, ele condenasse, não porque ia expulsar Adão do Éden, mas por amor de Adão. Aprendemos também uma lição em tempos atrás, que quando Deus estava tirando Adão de dentro do jardim do Éden, foi simplesmente por causa do amor, porque se Adão continuar dentro do jardim do Éden, Adão ia viver, a doença ia vir, ele comeria do fruto da vida, e ia cansar, fadigar, mas não ia morrer. Então Deus quis dar descanso ao homem, mas porém quando Deus ele chama o homem, Deus mata um cordeiro, algo inocente por aqueles que pecaram. Então da mesma forma que Adão pecou e errou, eu e você também erramos, mas veio algo inocente, um animal inocente veio para morrer em nosso lugar. E quem sabe eu estou dizendo para você que muitas vezes pensamos que não pecamos, que não erramos,
mas em todas as horas, em todos os momentos erramos. Mas eu quero dizer para você, mas Jesus Cristo, ele morreu para cobrir o seu pecado. Jesus Cristo morreu, aquilo que João capítulo 1, versículo 29, quando João avista Jesus de longe, João ele observa de longe Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo já estava mesmo antes da criação. Jesus Cristo, ele estava mesmo antes de o homem ter errado, ter pecado, para morrer em nosso lugar. Então, o Espírito Santo, então, ele já vai começar a agir em cima da obra da redenção. O Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar mesmo antes de tudo aquilo começar a acontecer. E quando a gente vamos para o primeiro tópico, fala sobre o Espírito Santo como uma promessa, falamos também de algo que era necessário, que foi pregado. Paulo, Timóteo, a gente veremos um pouco à frente, aonde Pedro mesmo ele fala que sobre o Espírito Santo de Deus, sobre Jesus Cristo, que era uma promessa. Então Jesus Cristo ele já era uma promessa para nós que iríamos pecar. Quando nós observamos não somente em Gênesis capítulo 3, mas observamos também que no livro de Gênesis capítulo 15, se não foge a memória, quando Deus ele manda Abraão sacrificar o seu próprio filho, era uma tipificação de Jesus Cristo, que iria morrer pelas nossas vidas. Então, Abraão ele leva o seu próprio filho para ser morto, mas quando Abraão ele chega em o Monte Moriá, quando ele encontra-se com o cordeiro, Deus ele pede a Abraão para que Abraão não matasse a Isaac ali, porque era somente um teste, mas o cordeiro iria morrer no lugar de Abraão. Então quero que você entenda, por a sua causa alguém morreu, pela sua causa Jesus Cristo ele se entregou para que você não pudesse morrer. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada também em Deuteronômio, capítulo 21 ou 22, aonde fala sobre homens que pecavam demais, que era digno de morte de madeiro, no Novo Testamento já é Calvário, no Novo Testamento já é cruz. Esses homens eram dignos porque eles pecavam, porque era estrupador, era ladrão, era tudo aquilo que Jesus Cristo não foi, mas morreu na cruz como se fosse pecado, não como se ele tivesse pecado, tivesse errado em cima daqueles erros, mas Jesus Cristo não errou, quem errou de verdade foi nós. Ladrões era nós, pecadores era nós, tudo aquilo que nós somos, que não somos dignos, que somos dignos de morte de cruz, Jesus Cristo se colocou no nosso lugar. De Samuel, afasta um pouco que eu vou morrer no seu lugar. Você que está assistindo neste momento, afaste um pouco que eu irei morrer no seu lugar. Então, Jesus Cristo decidiu se entregar na cruz do Calvário pela sua vida. Aqueles erros todos que você cometeu, aquelas falhas todas que você cometeu, Jesus Cristo disse: eu vou morrer no seu lugar para você não precisar morrer, para que você possa voltar a ter intimidade com Deus. Eu quero dizer a você, às vezes, Satanás ele coloca tantos pensamentos ruins na sua cabeça, dizendo que você não é digno, que você tem que parar e que você não vai conseguir ir à frente. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo assumiu o seu lugar. Você não é digno de verdade. Satanás falou a verdade, você não é digno, você não é merecedor. Mas Jesus Cristo, ele te fez merecedor. Tudo aquilo que Satanás ele falou que você não vai conseguir, você vai conseguir, porque Jesus Cristo já morreu no seu lugar. O preço que ele se entregou pela sua vida foi muito grande e não tem mais troco para Satanás. Satanás ele não tem mais nada a ver com a tua vida. Só vai ter se você realmente se entregar ao mundo, se entregar ao vício, às drogas, tudo aquilo que não presta. Mas Jesus Cristo ele tem algo preparado para a sua vida. A promessa messiânica, a gente falamos sobre isso aqui, Isaías ele vai falar também sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 2, fala que Jesus foi uma promessa pelos próprios profetas, e vemos isso, Isaías ele fala sobre isso, sobre aquele que iria vir, sobre que quando ele viria, a terra seca, o deserto tornaria-se em rios, eu te dar referência aqui para você pesquisar, e depois Isaías 32, versículo 15, o deserto tornaria em rio, e onde tinha, e os bosques, onde tinha plantação em terra fértil, tornaria-se bosque,
Então Jesus Cristo ele veio para isso. Aonde era deserto, Jesus Cristo transformou-se em rios. Então a presença de Cristo faz muita diferença na vida do homem. O Espírito Santo de Deus, ele faz muita diferença na vida do homem. O Espírito Santo de Deus foi uma promessa que Isaías também vai falar, que foi que era através do próprio Senhor Jesus Cristo, mas algo que o Espírito Santo iria descer, mas só iria descer depois que o Filho ele subisse. Então a terceira pessoa da Trindade foi uma promessa que foi falada por todos os profetas, foi anunciada por todos os profetas. Isaías anunciou, Ezequiel anunciou, Jeremias também chegou a anunciar, vários outros profetas também anunciou sobre aquele que iria vir. Mas porém, quando ele vem, foi uma época que ninguém acreditava. Eu lembro hoje, eu estava conversando com um certo irmão acerca de Jesus, porque quando se fala em Jesus, se fala em uma promessa que os judeus esperavam, mas os judeus, quando esperavam Jesus, eles esperavam montado em um cavalo branco, vestido com a couraça, com a espada do lado, porque esperavam um reino terreno. Mas o reino que Jesus disse mesmo, quando ele estava sendo julgado, que o seu reino não era terreno, mas era celestial. Quando esperava Jesus da terra, esperava porque Israel estava, a nação judeia, os hebreus, a nação israelita, eles estavam todos cativos por Roma. Roma aprisionou, Roma estava comandando. E quando nasceu-se aquela criança, não nasceu em palácio, mas nasceu em manjedoura. Quando nasceu-se aquela criança, não nasceu em uma terra aonde todo mundo esperava, era terra de rico, não, nasceu em terra pobre. Aí teve que sair fugido ainda, teve que sair correndo, e o tempo se passa. E quando a gente vemos que eles esperavam um reino, eles não esperavam um reino que combatesse na vida espiritual. Eles não esperavam um reino que batalhava com Satanás, mas eles esperavam um reino que batalhasse com o Império Romano. Aí quando Jesus Cristo ele entra em Jerusalém, Jesus Cristo ele não vem no cavalo branco, Jesus Cristo ele vem no jumento. Jesus Cristo ele não vem simplesmente para dizer, para matar todo mundo. Jesus Cristo ele vem para dar vida eterna. Isso que nós devemos entender. Porque às vezes a gente pensamos que a gente vamos dobrar o joelho no chão para orar por pessoas porque a gente não gostamos da pessoa e Deus vai ter que matar. Ah, eu não gostei porque Cicrano é ateu, me xingou. Cicrano ele não vai com minha cara, eu vou orar e Deus vai matar ele. Não, isso é uma oração macumbeira. Eu lhe peço a você que tem essa plena convicção, esse entendimento. Quando nós oramos para que Deus possa matar certa pessoa, não são orações bíblicas, são orações de macumba, são orações de macumbeiro, de feiticeiro. Mas porém, quando Jesus Cristo ele vem para alegrar o homem. Jesus Cristo ele vem para trazer vida e vida com mudança, vida eterna. E é isso que nós precisamos realmente entender de verdade. Mas porém, algo que os judeus aqui não esperavam também era que esse Jesus, ele viesse para morrer, e Jesus Cristo batalhou em teu final. Muitos diziam, mas tu é rei, tu é rei de outro lugar, mas nós não esperamos você, há tanto que até os judeus estão esperando um Messias. Mas aqueles que esperaram, que se entregaram ao Senhor Jesus de verdade, eles tiveram sim um rei, tem sim um rei. Eu imagino quando estava olhando para o céu, sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala, eis que eu vejo o céu aberto e Jesus Cristo sentado sobre o trono. Então, isso é a alegria do crente, é que Jesus ressuscitou. Essa é a alegria do crente, não é que Jesus Cristo é um reino terreno, porque o reino terreno ele acaba aqui. O reino terreno em uma hora ele pode ter uma história, mas uma hora a história dele vai se acabar. A uma hora se acaba, mas imagine um reino que é espiritual, que até hoje está lutando pela minha vida e pela sua vida. Imagine um reino que é espiritual, que a todo momento ele se levanta pela nossa vida e diz, eu vou lutar por você. Você não vai conseguir sozinho, mas eu vou lutar com você e você vai conseguir. Porque pior do que uma guerra física, pior do que a gente estamos lutando em guerra travada com homens, é quando a gente enfrentamos guerras espirituais e não conseguimos vencer.
Porque quando lutamos com homens, quando vamos para a guerra com homens, de uma hora para outra morremos, mas quando estamos em guerras espirituais, a aflição a gente começamos a sentir um aperto por dentro, algo tremendo que a gente realmente muitas vezes não conseguimos entender. Mas eu quero dizer para você, o teu reino, o reino que muitos esperam hoje, é terreno, quer ver que eu te mostro. Muitas pessoas hoje acreditam que Jesus Cristo ele veio à terra, e por Jesus Cristo vir à terra, Jesus Cristo ele vai dar riqueza, vai dar casa, vai dar carro. Não estou dizendo, não em momento algum, em hipótese alguma, estou te dizendo que Jesus Cristo ele vai, que riqueza é pecado, porque Paulo mesmo escreve, Paulo fala que o amor de muitos está no dinheiro. O amor de muitos está no dinheiro, o coração de muitos está no dinheiro, não porque não porque é pecado ser rico, mas o pecado é quando a gente começamos a colocar a nossa maior riqueza dentro do dinheiro, em cima daquilo que a gente realmente não é nosso de verdade. Mas, porém, quando Jesus Cristo ele vem para nos dar isso aqui, essa esperança, esse gozo, essa alegria. Então, os profetas já anunciavam isso, os profetas já anunciavam, vai vir um, este que vai vir, ele vai mudar a direção de muito, esse que vai vir, ele vai mudar a história de muito, e quem sabe, este que os judeus anteriores não esperam, mas muitos judeus ainda aceitaram Jesus. A gente temos um percentual muito baixo de judeus que são evangélicos cristãos. A gente temos em gráfica, a gente tem muita pouca pessoa que são cristãs de verdade dentro dos judeus. Mas, porém, tem aqueles ainda que aceitaram o Senhor, que se entregaram de corpo e almas ao Senhor Jesus Cristo. Essas são aqueles que esperam a verdadeira promessa, têm a verdadeira promessa do Senhor Jesus. Na antiga aliança, uma diferença da atuação do Espírito Santo, depois do Pentecoste, a múltiplas manifestações no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele agiu de forma diferente do que no Novo Testamento. No Velho Testamento ele serviu para inspirar pessoas, a gente vemos em algumas vezes, ou como uma vez mesmo Deus ele chama no livro de Números capítulo 12, versículo 6, Deus chama Arão e Miriam, porque Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, disseram, Deus ele fala com Moisés, Deus ele fala, porque Deus também não fala com nós, nós somos profetas também. Eles se iraram, começou a ter aquele ciúme, e começou a dizer, Moisés acha que é quem para ele achar que Deus fala só com ele. Então Deus ele se levanta no meio daquele arraial e fala, mas quem é Miriam, quem é Arão? E disse, Moisés, chama Miriam e Arão que eu quero conversar com vocês três aqui dentro. Deus ele chama Miriam e Arão, e chega um momento que Deus ele pergunta a Miriam, pergunta a todos eles, será que existe algum profeta dentro de Israel? Porque se vocês acharem algum profeta, me chama, porque eu farei com ele, mas farei em sonho, farei em visões, porque se achar, traga a mim. Miriam era profeta. A gente vê os Miriam era profeta. Mas por que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo, o Espírito Santo se manifestou ali, a presença de Deus se manifestou ali para mostrar que ele ainda revela, que ele ainda desvenda aquilo que muitas vezes pessoas, mas será que Deus ele vai usar o pastor, mas será que Deus vai usar o pregador? Será que ele não vai me usar também? Então tem certas vezes que Deus ele faz isso para nos mostrar que ele ainda que mantém o controle na casa, porque por mim, por muitas pessoas, a escolha tinha que ser do meu jeito, da mesma forma que o pai de Samuel estava escolhendo, olha, nós temos esses nossos filhos tudo forte, dá para ir para a guerra, são homens corajosos. Mas quando Deus se manifestou para Samuel, o Espírito Santo falou, não é este, passa o próximo, não é este, são todos fortes, né? Mas nem é um desses que eu escolhi nenhum desses que eu escolhi para ser ungido. Aí Samuel pergunta, e aí, será que existe alguém ainda para ser separado? Aí o pai de Samuel fala, tem uma criança, tem um só que está lá no campo, ele está trabalhando, esse é cuidador de ovelha. E Samuel fala, então chama ele para que nós não assentaremos na mesa, porque antes dele chegar. E quando Davi chega, eu creio que Davi era um jovem que não tinha muita importância, ele não dava muita importância para Davi, mas quando Samuel bateu o olho em Davi, o Espírito Santo logo testificou, é este aí que eu quero levantar.
é este aí que eu quero levantar para que ele possa ser ungido. Então essa é a diferença. Às vezes Deus ele vai nos provar, às vezes Deus ele vai nos capacitar. Tem certos momentos que Deus ele vai olhar para a gente e vai dizer: não, não é dessa forma que eu quero, não é desse jeito que eu quero. O Espírito Santo de Deus ainda continua trabalhando dessa forma, porque às vezes nós olhamos para certas pessoas e fala, mas Deus não vai usar ele por querer dessa forma, não sabe falar direito, não sabe cantar direito, não sabe pregar direito. Mas quem sou eu, quem é você, quem somos nós para dizer, para mostrar que realmente quem que Deus deve usar? Deus usa quem Ele quer. Deus não depende de mim para apontar de Deus usa aquela pessoa. Deus usa aquela pessoa. Deus não depende de mim. Deus não depende de você para separar a pessoa para usar. Deus ele sabe quem Ele vai usar. Eu lembro que quando eu era menor e até hoje eu tenho dificuldade de falar para muitas pessoas. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que tem um problema de falar em público, porque eu tenho língua colada. Mas eu me relembro muitas das vezes que eu fui para frente de grande número de pessoas para ministrar, para pregar em igreja lotada, e às vezes Deus ele só falar na minha boca, e às vezes eu saí perguntando: Deus, mas será que não tinha outra pessoa melhor para tu usar? Será que não tinha outra pessoa para que o Senhor possa usar? Porque Deus usa dessa maneira, às vezes, e da mesma forma que Arão e Miriam estava questionando com Deus, dizendo: Deus, ou será que Deus usa só Moisés? Será que nós não somos profeta aqui também? Da mesma forma, existem muitas pessoas na igreja que questionam porque esse crano canta, porque esse crano prega, porque esse crano faz aquilo, porque esse crano faz daquela forma. Deus ele tem o seu jeito de trabalhar. Eu quero dizer a você, não questiona nada, não questiona o momento que Deus ele vai te usar. Deus vai te usar, mas enquanto Deus estiver chamando pessoa para o pastorado, para o presbitério, para o diaconato, não questiona, não questiona. Você não tem nenhum poder para questionar isso. Deus ele sabe da forma que vai agir. Outra forma também que nós vemos no Novo Testamento, tem várias maneiras, é em Juízo, capítulo 6, versículo 14, aonde Deus ele olha para Gideão e fala: Gideão, vai na tua força que eu vou contigo. O Espírito Santo trabalhava também nessa forma, encorajar o homem. E quando Deus estava dizendo isso a Gideão, era porque realmente a situação de Israel estava precária, não tinha muitas pessoas para usar. Gideão, ele não era a pessoa que tinha alta confiança, mas Deus estava dizendo a Gideão: Gideão, vai, eu vou contigo, Gideão. E quantas vezes é necessário Deus dizer isso conosco? Vai que eu estou contigo. Levanta, você não tem força, mas eu vou contigo. Levanta, vai lá, porque eu irei falar contigo. Eu relembro quando Moisés ele foi tirar Israel de dentro do Egito. Moisés ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não. Se o Senhor não for, Senhor, como eu irei, eu não sei falar. O Senhor, o Moisés. Mas quem vai falar é você, quem vai falar sou eu, Moisés. Não é da forma que tu quer. Então, às vezes a gente precisamos entender também isso, que não é da forma que eu quero que Deus vai usar, que Deus vai me usar, que não é da forma que eu penso que Deus vai me usar. Deus tem o seu jeito de trabalhar, Deus tem o seu jeito de agir, Deus tem o seu jeito de fazer a maneira que Ele quer. Aí Deus olha para Gideão e fala: Gideão, levanta e vai na tua força que eu irei contigo. O exército é grande, mas vai lá, pode lá e tu vai vencer. Eu irei contigo, Gideão. Deus vai contigo nessa batalha. Então, quando o Gideão vai, ele vence aquela guerra, entende que sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo para encorajar ele não tinha conseguido vencer. Em outras vezes que nós iremos ver, é a forma que eu já falei também, quando Deus ele vai ante a casa de Samuel, no capítulo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, e a Bíblia fala que no meio dos seus irmãos, no meio dos seus irmãos, Samuel ele vai apontar para Davi: é você que Deus vai usar. Os irmãos de Samuel eram pessoas de guerra, preparados para guerra, já estavam em guerra, mas Deus estava ungindo a Davi para ser rei. Deus estava ungindo aquela criança ainda, com aproximadamente 17 anos, para ser rei. E rei tinha que ter uma boa estatura, tinha que ter força, tinha que ter bom físico. Há tanto que quando Israel se invejou dos reis de outra terra e pediu a Deus um rei, foi lá questionar com Samuel que queria um rei.
Eles questionaram por quê. Eles queriam um rei que, da mesma forma que as outras nações tinham, e Samuel se levanta, vai conversar com Deus, e Deus manda Samuel ungir a Saul. Então o rei tinha estatura de força, e Davi não tinha nada daquilo, mas Deus estava chamando Davi, e a Bíblia fala bem claro que passaram todos, e Samuel separa Davi entre todos os seus irmãos. Então imagina, você separar tudo aquilo, botar tudo aquilo bonitinho, e no meio de tudo aquilo tem um pato feio, um patinho feio, como a gente usamos em nossa linguagem, e alguém falar, e Deus levantar e falar, eu quero esse patinho feio para trabalhar para minha obra. Então dessa maneira, às vezes eu estou falando para você que você tem medo de falar em público, eu estou falando para você que às vezes você tem vergonha de conversar com várias pessoas, mas eu quero dizer para você, Deus pode usar também. Deus, ele não depende daquilo que você é. Deus não depende daquilo que você sabe falar. Deus, ele não depende daquilo que você muitas das vezes sofreu lá atrás. Deus, ele depende somente de você para abrir espaço para ele conversar. Uma das formas uma das formas que eu posso te mostrar é um dia quando Paulo ele se levanta e fala no livro de 1 Coríntios, me foge a memória. Paulo se levanta e Paulo fala com os irmãos que ele não foi ensinar ali, não foi com sabedoria humana. Não foi com sabedoria humana, porque sabedoria ele tinha demais, mas era necessário ele pregar em cima do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda, acima de toda a sua fraqueza, toda a sua fragilidade, o Espírito Santo de Deus, ele quer te encher, te fazer ser cheio da presença dele. O Espírito Santo de Deus, ele quer te capacitar. O Espírito Santo de Deus, ele quer mostrar a você que não é você que vai à frente. O Espírito Santo de Deus, ele quer te mostrar que você às vezes não é nem capaz, mas ele é capaz na sua vida. Abre espaço para ele trabalhar sobre a sua vida. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, também vai dar uma referência sobre isso, sobre a forma que o Espírito Santo agia no Velho e no Antigo Testamento. A Bíblia fala que no capítulo, em Êxodo capítulo, vou ler aqui só para vocês verem, livro de Êxodo capítulo 31, lá no seu versículo 3, onde fala assim, e eu enchi o Espírito, o primeiro versículo, e depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome de Bezaleel, o filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o versículo 3 fala assim, e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, e em todos os artifícios. Quando a gente lemos isso aqui, eu quero dizer que quando Deus ele estava no meio do deserto, Deus falou, Moisés, eu vou usar os filhos de Uri, filho de da tribo de Judá. Eu vou dar sabedoria a eles, Moisés, para que eles possam construir a minha arca. Eu creio que todo mundo já viu a arca do Senhor, mas eu creio que todo mundo já viu a arca do Senhor, mas você vê a beleza que tinha dentro dessa arca. Era uma beleza tão grande, tão bonita, mas foram de homens que estavam no meio do deserto, que não teve um estudo apropriado, que não teve um entendimento apropriado como fazer, mas eram homens que se dedicaram à presença do Senhor, e o Senhor encheu eles de sabedoria, de entendimento, e eles foram um bom artifício. Eu quero dizer que aquilo que eles fizeram, outras pessoas não conseguiram fazer, igualmente eu. Quantas vezes já tentei tocar violão, já tentei tocar guitarra, já tentei tocar bateria, já tentei tocar todos os tipos de instrumento, mas eu não consigo, não é dom. Eu não tenho um dom para isso, uma coisa que eu quero dizer, eu não tenho um dom. Já tem outras pessoas que pegam o violão pela primeira vez, dá 2 toques na corda e já sai tocando, tirando todos os tons, tirando todas as notas, porque é dom. Eu não tenho um dom para isso. Eu não tenho um dom para cantar. Quando eu pego quando eu começo a cantar, quem está tocando, eles param, porque eu não tenho um dom, eu não consigo acompanhar a música. São dom, tem outras pessoas que já pegam o microfone e já cantam, e todo mundo tem o desejo de ouvir, diferentemente de eu. Então eu sou sincero nisso. Por isso que a presença do Espírito Santo, ele capacita o homem para certas maneiras. Tem homens que são capacitados na igreja só para ser diácono, e como diácono é um bom diácono. E se sair diaconato para presbítero, já não presta mais como presbítero. Tem pessoas que são bons presbíteros. Saiu, foi para pastorado, já não presta mais para pastorado. Não é aquele chamado dele. Tem pessoa que é porteiro. Tira da porta para você ver. Se tirar da porta, tudo aquilo que ele fazia, não faz mais com excelência, porque Deus chama homens para algo, para um propósito.
Tem certas pessoas que quando chegam na igreja, todo mundo já sente a diferença, porque ele já chega com glória a Deus, aleluia, agora pega eles, tampa a boca dele para você ver. Não serve para ficar carado. Então, é disso que eu estou dizendo, que a presença de Deus ainda faz a diferença na vida do homem. É o Espírito Santo de Deus que capacita o homem, que enche o homem. E eu quero dizer a você, busque essa presença, busque esse poder, busque essa graça. Às vezes você não tem capacidade, mas o Espírito Santo de Deus ele vai te capacitar. Às vezes você não tem um bom entendimento, mas o Espírito Santo de Deus ele vai te dar o entendimento. Eu relembro uma época que eu disse para Deus, Deus, eu não tenho capacidade, só tem tantas pessoas boas aí para pregar. Só tem tantas pessoas boas para levar, mas o Senhor vai querer usar logo eu. E a resposta de Deus sempre foi essa: eu irei te usar. E só isto. Então, tem certas coisas que a gente devemos entender. Tem certos momentos que a gente precisamos parar e compreender que não é do jeito que eu quero. Às vezes, assim, eu gosto desse jeito na igreja, eu gosto desse jeito. Mas como o Espírito Santo gosta? Como é que o Espírito Santo ele quer agir, quer trabalhar? Então tem isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus ele veio para dar capacidade a homens, para levantar homens, para preparar homens para certas coisas que era sobrenatural. Da mesma forma, hoje Deus também ele tem o seu jeito de trabalhar. Da mesma forma, hoje Deus também tem o seu jeito de agir, de realizar seus propósitos, de realizar a sua obra na vida do homem. Mas, porém, a gente estamos diante de certas situações, de coisas que precisamos a cada dia melhorar. E uma dessas coisas que a gente precisamos melhorar é buscarmos mais a presença de Deus, é buscarmos mais a graça de Deus, porque não adianta eu querer cantar bem, ter a presença de Deus, e quando eu louvar, o Espírito Santo de Deus, ele começar a me encher, sendo que eu não busco, sendo que eu não oro, sendo que eu não busco a presença dele. Então, quando aí eu começo a buscar mais a presença do Senhor, eu começo a ter mais intimidade com Deus. Aí o Espírito Santo de Deus, ele vem para mim ter um pouco mais de intimidade com Deus, ter um pouco mais de, de graça. Então, é isso que eu quero dizer para você. Às vezes a gente queremos sim pregar, queremos ter bom entendimento, e às vezes queremos buscar refúgio em outras coisas. Eu quero ler, eu quero ser um bom teórico, eu quero ler todo o livro de grandes escritores para que eu possa pregar bem, para que eu possa ter um bom diálogo. Às vezes a gente conseguimos falar bem, às vezes conseguimos até pregar bem. Agora prega sem a presença de Deus para um pecador para ver se ele converte. Às vezes não é o que eu sei, às vezes não é a forma que eu faço, às vezes Deus ele quer só me preparar através, não estou dizendo você para ler livro, não, mas tem a Bíblia como referência, tem a Bíblia Sagrada como uma maneira de Deus ele trabalhar, porque às vezes a gente queremos sim ter intimidade com Deus, mas queremos ter intimidade com Deus em cima de livros teológicos, em cima muitas vezes de palavras bonitas, de coisas que não edificam o homem. Mas eu quero dizer para você, acima de tudo, busque isso aqui, ó. Eu creio que você dá para ver aí a presença de Deus, busque entendimento da presença de Deus, busque a Bíblia Sagrada, busque conhecer mais e mais a presença de Deus a cada dia, porque uma coisa eu tenho certeza, Deus ele vai te encher. Deus ele vai te encher da presença dele, algo que você vai ver, vai começar a ver que é sobrenatural sobre a sua vida, que não é de você próprio, mas sim que é a presença de Deus, e isso sim, é a presença de Deus que vai te capacitar de fazer ser cheio a cada dia. Outra coisa também que a gente precisamos entender é que não tem a antiga aliança, falando na antiga aliança, a promessa do Consolador. O Consolador, ele foi uma promessa que a, a vinda do Consolador estava associada à volta do Senhor Jesus. Convém que eu vá, porque se o Consolador não vir, eu não vou. Livro de João, capítulo 16, João capítulo 16, versículo 7. Então, o Espírito Santo ele viria sobre a terra, sim, mas para ele vir sobre a terra era necessário que Jesus Cristo morresse e também que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Mas, e se Jesus Cristo morresse e não ressuscitasse? O Espírito Santo não viria. Era apenas uma palavra que ele tinha dito, mas que não se cumpriria. Mas, porém,
A Bíblia Sagrada chega a dizer que Jesus Cristo, ele morreu. E quando ele morreu, todo mundo estava atento, dizendo, mas Jesus Cristo morreu e diz que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus Cristo morreu, mas ele diz que ele levantaria. Então vamos ver se realmente é verdade ou se não é aquilo que ele tinha dito. E quando se passou-se 3 dias, e muitos deles não viram Jesus Cristo ressuscitar. Jesus Cristo ele morreu numa quinta-feira, Jesus Cristo foi preso em uma quinta-feira à noite. Em uma sexta-feira ele foi morto à tarde, e a partir do meio-dia para a tarde ele foi morto. Foi levado para o sepulcro ainda às 6 horas, passou a sexta-feira, passou no sábado, no terceiro dia foi o domingo pela manhã. As irmãs foram lá para ver realmente se ele tinha morrido, porque em cima da tradição bíblica a gente vemos que para uma pessoa ser considerada morta ele tinha que passar 3 dias, depois de 3 dias poderia enterrar. Significava que não ressuscitaria mais. Mas depois de 3 dias, quando as mulheres chegaram ali, abriram, não encontraram mais Jesus dentro do sepulcro, ele tinha ressuscitado. Eu acho engraçado um texto bem bom, é o livro de Lucas, fala que certos homens, eles estavam voltando para sua terra, para Emaús, e um questionava com o outro, mas Jesus Cristo, ele disse que ressuscitaria, nossa promessa se foi, nós esperava que ele viria, que ele ressuscitaria de verdade, como ele tinha nos ensinado, mas ele não ressuscitou. E neste momento, Jesus Cristo, ele vai e encontra-se com estes homens não reconhecem Jesus, que vai conversando com eles até a casa deles. A promessa estava, Jesus Cristo pediu para eles esperar dentro de Jerusalém, era discípulo, porque Jesus Cristo pediu para eles esperar dentro de Jerusalém, mas eles agora, passou-se esses 3 dias, eles partem para dentro, para Emaús, sua casa, e Jesus Cristo vai com eles, Jesus Cristo estão com eles, e chega um certo momento, que Jesus Cristo fala assim, o que vocês estão falando? Tu é peregrino e não sabe, Jesus Cristo morreu e algumas mulheres antes disso que ele ressuscitou, mas não há prova disso. E Jesus Cristo chega na casa deles, Jesus Cristo faz que vai passar isso com o convite para Jesus sentar na casa deles, Jesus entra na casa deles, e quando Jesus Cristo ele entra na casa deles, na hora do partir do pão, eles reconhecem que é Jesus Cristo então vai embora, e eles saem à procura de Jesus, e quando não encontram, eles voltam correndo para Jerusalém, e dizendo, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo estava conosco em casa. Então eu quero dizer para você, Jesus Cristo ele ressuscitou, a promessa estava condicionada à ressurreição de Jesus, e aquilo que estava aquilo que estava, Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Então o Espírito Santo de Deus, então ele viria sobre a terra, porque Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos, no capítulo 2, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo viria, mas para vir, Jesus Cristo, ele ressuscitaria primeiro. E para que serviria o Espírito Santo aqui? Para capacitar o homem, para preparar o homem, para que o homem pudesse lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado a ele. Jesus Cristo ele veio, sim. Jesus Cristo morreu, sim. Muitos não esperavam essa promessa, mas quando Jesus Cristo ressuscita, muitos agora se levantam e falam agora, é verdade, porque em Atos dos Apóstolos mesmo a gente vamos ver que o Espírito Santo de Deus, quando todos os discípulos estão ali esperando, era a festa de Pentecoste, toda a cidade se reuniram ali para comemorar a colheita, e de uma hora para outra a Bíblia fala como vento veemente encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar línguas como de fogo, repartida, como língua repartida como de fogo. Toda ali foram cheios. Foi aproximadamente isso. Eu estou aqui em um cenário, 4 paredes, e de uma hora para outra o vento começou a bater de uma hora para outra, e todos começaram a falar em língua. O Espírito Santo ele desceu como um pombo sobre a casa, e naquele momento todos, quando foram cheios, os discípulos eles compreenderam. Por que eles compreenderam? E lembraram da promessa de Jesus, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. O que Jesus estava dizendo? Eu estou contigo, até aqui. O capítulo de João, capítulo 16, versículo 7, quando Jesus fala que enviai o outro Consolador, Jesus estava dizendo, eu consolei vocês até aqui. Por que Jesus estava consolando? Eu não vou enfatizar muito, mas eu quero dizer só um pouco sobre isso aqui. Quando Jesus Cristo ele chama os seus discípulos, Jesus Cristo ele chama homens que não era despreparado, que homem rejeitado pela sociedade.
Jesus Cristo estava chamando homens que não tinham nenhum preparo, mas Jesus Cristo ele vem como uma esperança, consolo, serve-se de esperança também. E quando Jesus Cristo chama Pedro, Jesus Cristo ele fala assim, Pedro, segue-me. André também, André, Tiago, João, André, Tiago, João e Pedro estavam ali pescando, todos começam a seguir Jesus. Quando Jesus chega ali onde estava colhendo imposto, Jesus Cristo ele fala com aquele homem chamado Levi ou Mateus, segue-me, e Levi larga tudo aquilo que ele tem e segue Jesus. Porque Jesus estava chamando não somente ele, mas todos os discípulos, porque ele larga tudo e segue Jesus. Eles queriam ter esperança. Quando Jesus Cristo ele passa na casa de Lázaro, livro de Lucas capítulo 19, e Lázaro que era cobrador de impostos, homem bem reconhecido ali, mesmo que era odiado por Israel, Lázaro depois de Jesus sai da cadeira, ele divide tudo aquilo que ele tinha, ele divide tudo aquilo que ele tinha defraudado, que ele tinha tirado dos judeus, ele dá de volta. Ele estava dizendo, eu quero voltar, sabe por quê? Eu quero voltar a ter esperança. Jesus Cristo ainda dá esperança ao homem. Jesus Cristo ainda muda a situação do homem. Todos aqueles que passaram pelas mãos de Jesus, que ouviram o ensinamento de Jesus, foram transformados. Todos aqueles que mudaram de vida foi porque teve um real encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou falando isso aqui, eu quero dizer a você, tenha um encontro com o Senhor Jesus. Eu creio que tua vida vai começar a mudar. Coisas vão começar a acontecer de uma hora para outra, coisas que você nunca pensava acontecer, vai começar a acontecer. Mas tenha um encontro com o Senhor Jesus. O Consolador, ele vem para dar esperança. Eu relembro muitas das vezes, quando eu saio para ministrar, e nem sempre eu saio alegre, às vezes eu saio triste, porque o cansaço, a fadiga do dia, porque às vezes a gente não temos tempo muito de estudar, e às vezes você pega um texto, sai estudando de pouco a pouco ali, raramente você tem aquela dedicação para entrar direto no texto, porque às vezes nós temos vida corrida, um tempo corrido. Só para ter uma ideia, eu agora sábado, hoje é sexta, amanhã eu tenho uma vida muito corrida. Hoje eu não tive tempo para descansar em nada ainda. Eu cheguei em casa, tive que vir correndo para cá. Amanhã, depois que eu sair de trabalho, volto correndo para cá. Então, às vezes nós temos uma vida corrida assim, às vezes deixa triste, às vezes porque o cansaço, a fadiga do dia, a gente cansa. Mas às vezes o que me consola é o Espírito Santo. Eu relembro uma vez que eu saí de casa para ministrar, e eu fui ministrar uma igreja, era uma igreja grande, muito bonita, e eu saí de casa, eu lembro a mensagem que eu preguei sobre os dois ladrões da cruz, e quando eu terminei de ministrar, raramente quando eu termino já vou logo para casa, raramente eu espero, não fico muito tempo na igreja. Terminei de ministrar, eu despeço os irmãos e vou para casa. E eu lembro um dia que eu terminei de ministrar e um certo rapaz ele me procurou depois do culto, e ele me procurou dizendo, você falou sobre dois homens e a minha situação está igual a este homem. Eu creio que Deus te usou para ministrar sobre o meu coração, porque eu vim aqui, eu não tinha mais esperança. Eu vim numa situação, eu vim corrida, eu estou foragido e eu vim para a igreja porque eu queria ter uma esperança. Eu quero dizer a vocês, Jesus Cristo ainda dá esperança ao homem. Naquela noite eu voltei para casa maravilhado, sabe por quê? Porque a mensagem que eu ministrei foi uma mensagem que eu nunca pensava que Deus iria alcançar o homem, mas aquele homem ele ficou até tarde da noite conversando comigo, até um ponto que os irmãos subiram, a igreja era no segundo andar, os irmãos ficavam embaixo na porta, e os irmãos subiram para a igreja para começar a desligar a luz, e eu desci, e esse irmão ainda ficou conversando com o pastor muito tempo ainda. Então, o Espírito Santo ele vem para consolar o homem, Jesus Cristo ele vem para consolar o homem. E a gente vemos que o Consolador aqui ele vem para estar esse preparo, para preparar. E quem sabe eu estou dizendo para você que está passando um momento difícil neste momento, que achou que a sua vida está indo de água abaixo a todo momento, a todo instante, você não tem mais esperança, e as portas estão todas fechadas. Eu quero dizer a você, Jesus Cristo abre porta. Jesus Cristo ele tem um projeto na tua vida, Jesus Cristo tem um plano na tua vida, Jesus Cristo ele vai mudar a sua vida, Jesus Cristo ele vai começar a agir aonde Satanás disse que ele não agiria. Jesus Cristo ele vai começar a cumprir todas as promessas feitas a você, mas tenha certeza, Jesus Cristo ele está de braços abertos querendo uma resposta de você. Jesus Cristo ele quer te aceitar de corpo e alma,
mas quer que também que você venha após ele. A gente vamos adiantar e iremos terminar, gente. Eu tenho pouco tempo agora para finalizar este assunto. O Consolador, falamos sobre o Consolador. A promessa do Consolador que viria, mas o Espírito Santo deveria vir primeiro. Jesus tinha que voltar ao Pai para possibilitar a vida, Atos da Apóstolo capítulo 2. No seu versículo 32 e 33 está dizendo bem assim, 32 e 33, Atos 2, 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, e que todos nós somos testemunhos de sorte que exaltando pela destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Então, para o Espírito Santo descer sobre a terra, era necessário que Jesus Cristo ele ressuscitasse. Poderia morrer, mas ressuscitar não era para todos, era somente para aquele que era para a promessa se cumprir. Então, Satanás, uma coisa que a gente precisamos entender muito, Satanás batalhou, Satanás procurou dentro da Bíblia Sagrada, dentro das páginas da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, quem era aquele que viria para pisar sobre a sua cabeça. E não encontrou, mas quando encontrou uma criança com aproximadamente 12 anos, dentro do templo, ensinando a doutor da lei, ele fala, será que é este? O livro de Mateus, capítulo 4, Jesus Cristo ele mostra a nós algumas coisas que a gente precisamos entender na nossa vida. Jesus Cristo ele é direcionado pelo Espírito ao deserto, e quando ele está direcionado pelo Espírito ao deserto, Satanás começa a tentar a Jesus. E quando Jesus ele é tentado pelo diabo, o diabo ele começa a oferecer Jesus algumas coisas. Coisa é este também que ele ofereceu a Adão e Eva lá no Éden. Adão e Eva caiu. Mas agora Jesus Cristo está dentro do deserto, tentado por Satanás, foi imputado pelo Espírito ao deserto, agora está tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás oferece a Jesus aqui é alimento, porque Jesus tinha fome. Ele tinha fome, então Satanás ele olha e fala, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então a primeira coisa que Satanás oferece a Jesus é alimento. Satanás sabia que Jesus Cristo estava com fome. Então, da mesma forma, Satanás também tem oferecido a muitas pessoas comida. Satanás tem oferecido a pão, faça isso, faça aquilo, eu te darei isso, te darei aquilo, só que Satanás só queria derrubar o homem. A segunda coisa que Satanás ele oferece a Jesus, Satanás ele fala, transportou para o meio do pináculo e diz, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos te dará ordem ao teu respeito. Então a segunda coisa que Satanás ele tentou fazer a Jesus, eu ofereci pão. Ele não quis estar com fome, oferecer pão, ele quer ser o santarrão. Então vou mandar ele lançar daqui abaixo, porque ele lançando daqui abaixo ele morre. E Satanás fala com ele, lança-te daqui abaixo, porque na Bíblia está escrito, aos teus anjos te dará ordem. E Jesus Cristo está escrito em Salmo 91, é bíblico. Mas Jesus Cristo ele usa também um texto de Deuteronômio para Satanás, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem muitas pessoas hoje que acham ser o santarrão e estão fazendo coisas que acham que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu sei que Deus ele vai agir na minha vida. Tem certas coisas, eu quero que tu entenda, tem certas coisas que Deus ele não vai agir na tua vida, sabe por quê? Porque você tenta Deus. Tem certas coisas que você acha que Deus ele tem que fazer na tua vida, Deus não vai fazer, eu quero que tu entenda isso. Às vezes, da mesma forma que Satanás estava perturbando a Jesus no deserto, muitas pessoas também são perturbadas por Satanás, Satanás fala, faça isso. Você disse que não é crente, você disse que não é isso, você disse que não é aquilo, vai lá, entra naquilo ali, passa por dentro de vidro, faça aquilo, nada, entra no fogo, porque de você não vai fazer, Deus não vai deixar nada acontecer com você porque você é crente, Deus vai te dar vitória, mas eu quero dizer a você, tem certas coisas que nós temos que ter vigilância, nem tudo aquilo que vem sobre a minha mente, eu sou cristão, tem que fazer, não, calma, você não pode fazer tudo aquilo que você quer fazer, tem certas coisas que você tem que ter limite. Então Satanás ele quis também impor isso a Jesus. Jesus diz, repreendeu Satanás, não sai daqui de Satanás. Então a terceira coisa que Satanás ofereceu a Jesus no deserto foi Satanás ele disse, então se você prostrar me adorar, eu te darei tudo isso aqui.
riqueza. E quantas pessoas estão saindo da presença de Deus por causa de riqueza? Eu não estou dizendo saindo da presença da igreja, não. Estou dizendo vive na igreja, mas saiu da presença, perdeu a presença. Ah, mas eu vou cantar, eu vou pregar hoje, eu vou lá estipular meu valor, eu quero tanto assim para pregar, eu só vou pregar assim, me dá tanto assim. E quantas pessoas estão ricas com isso? Quantas pessoas já perdeu a presença de Deus assim? Por causa do dinheiro, porque Satanás muitas vezes ofereceu algo a ele, botou algo na cabeça dele, achou que era verdade e foi lá e fez. Então, cuidado. 3 coisas importantes Satanás tentou Jesus no deserto. Pão, quando viu, estava com fome. Satanás, ele tentou Jesus, quando viu Jesus estava orando demais, falou, santarrão, lança daqui abaixo, porque os teus anjos te dará ordem, os anjos vão vir e vai te pegar, você não vai continuar com você. E Jesus repreendeu Satanás. Na terceira vez, Satanás olhou para Jesus falando, então, prostre e me adora que eu te darei tudo isso aqui. E eu disse aqui, Satanás, sai de ré, Satanás, sai fora, Satanás. Então tem certos momentos que a gente não devemos batalhar com Satanás. Jesus Cristo que estava orando, Jesus Cristo que estava preparado para encarar Satanás, ele repreendeu a Satanás. E nós, como estamos fazendo, aí eu vou deixar Satanás tentar batalhar de novo, eu vou passar só para ver se Satanás vai levantar contra a minha vida. Repreenda Satanás. Não queira lutar com Satanás. Não estou dizendo a você que você tem que ter medo de Satanás. Eu estou dizendo a você que você não pode querer fazer aquilo que você não faz sem a presença de Deus. Eu quero dizer a você que às vezes a gente achamos que devemos, eu vou fazer aquilo porque Deus está comigo. Nem sempre. Deus só vai estar com você quando você realmente vem em santidade, entender o que é amor, entender realmente o que é estar na presença do Senhor, o que é obediência, o que é conhecimento da Bíblia. Eu estou dizendo isso aqui porque eu estou dizendo em cima da Bíblia. Eu não estou dizendo por pensamento próprio, eu estou dizendo aquilo que eu conheço, que eu leio, que eu estudo. Eu não estou dizendo simplesmente porque eu venho na minha cabeça, não, eu estou dizendo aquilo que eu estou realmente falando, por aquilo que eu realmente tenho plena certeza. Então, Satanás, a promessa tinha que vir, e Jesus Cristo tinha que morrer, ressuscitar. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Outra coisa aqui que a gente precisamos falar, vou falar sobre ensino. Consolador Espírito Santo, a promessa do Consolador, o ensinador. Jesus Cristo, a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo ele veio sobre o homem para uma certa coisa, para o homem poder lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo ele tinha falado a ele. Jesus Cristo ele falou, ensinou. Jesus Cristo tem várias vezes, vamos ver Jesus Cristo ensinando. Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus Cristo percorria as aldeias ensinando. Jesus Cristo gostava de ensinar, Jesus Cristo gostava de dar ensino, e o povo gostava de ouvir a Jesus. Um texto que a gente vê em Mateus capítulo 5. Jesus Cristo ele sobe em cima do monte e começa a ensinar, e de uma hora para outra, muitas pessoas começaram a juntar só para ouvir o ensinamento de Jesus. E quantas pessoas hoje, eu dou um exemplo aqui da igreja que eu congrego. A igreja que, não somente aqui, mas em todos os lugares, a igreja, a gente temos um grande problema na igreja. Os grandes problemas que nós temos na igreja é de os crentes eles participarem dos cultos de doutrina, de ensino, de escola bíblica dominical e de oração. E não somente aqui em vários cantos que eu passo também acontece isso, mas eu quero dizer a você, aqueles que realmente desejam estar com o Senhor Jesus Cristo, ele quer aprender mais e mais do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 29 também fala sobre esse ensino. E Jesus Cristo ensinava com autoridade, não ensinava como os fariseus, como os saduceus naquela época, tanto que muitos ali olhavam e falavam, mas o seu ensinamento é diferente do deles. Eles têm sabedoria, o Senhor tem poder e autoridade e sabedoria contigo. Então, quando eu falo só em estudar, eu lembro um texto que Pedro escreve, Paulo fala para que Pedro ele fala para que nós não só crescemos em sabedoria, mas também em conhecimento. Na graça, no crescei-vos na graça, no conhecimento. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando, crescei na graça, ou seja, na oração, na dedicação, na intimidade com Deus, no conhecimento também. Isso aqui tem que andar junto. Eu não posso estudar demais, parar de orar, parar de dedicar na minha vida espiritual. Eu não posso dedicar muito na minha vida espiritual, senão eu vou virar um santarrão e dedicar só no estudo. Se eu dedicar só no estudo, eu viro um doutor da lei sem ter graça. Então, os dois têm que andar junto, os dois têm que andar reto, tanto na oração, como também no aprendizado.
Então, Jesus Cristo ele ensinava em toda a cidade, em todas as aldeias, e Jesus Cristo ele ensinava e todo mundo gostava de ouvir, porque os ensinamentos dele ele não só pregava em palavra, mas a graça também agia ali naquele meio, o poder agia também naquele meio. Aí Paulo ele chega, Paulo no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Paulo ele fala bem assim, eu não vim ensinar vocês com sabedoria humana, mas eu vim ensinar também através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa que a gente precisamos ser é dependente do Espírito Santo. Pregar, todos nós pregamos às vezes bem, por ter uma boa eloquência, cantamos bem, por ter uma bela voz, mas a presença do Espírito Santo é o que faz a diferença na igreja. Eu lembro uma vez que uma certa pessoa falar de ensinamento. Uma certa pessoa, eu estive ministrando em um certo local, e uma certa pessoa falou, Samuel, eu vou depois na tua casa, eu vou passar uma profecia de Deus para você. E eu depois fui lá na minha casa e começou a falar, nessa profecia passou várias profecias e começou a citar muito, falar muito mal do pastor. E eu de imediato eu falei, isso não é coisa de Deus. Realmente o que falou não pode passar a profecia, mas a profecia dela torna-se inválida quando começa a falar mal da sua liderança. Eu lembro que depois que ela saiu aonde eu estava, as pessoas começaram a falar, mas isso é verdade mesmo, prega muito bem, canta muito bem, mas a liderança dela é isso e aquilo e aquilo. E eu repreendi logo ali, quem estava ali naquela casa comigo, eu falei assim, mas você acha certo uma pessoa que anda toda desconcertada, o que ela fez aqui é a coisa mais errada que tem. Para eu tenho o conhecimento que eu tenho tá errada, precisa melhorar a situação que tá vivendo, uma situação errada. E eu lembro que depois eu saí, eu ministrava em um culto de Santa Ceia, e foi uma das maiores ministrações que eu creio que Deus me usou. E depois eu ministrei, eu creio que Deus ele falou tremendamente. Eu lembro outra vez, eu fui convidado para ministrar, eu fui convidado para estar em uma ceia, e nessa ceia ia ter uma consagração, essa consagração, os irmãos ali, ninguém ia saber que ia ter consagração, estava separado, mas ninguém ia saber que tinha consagração. E a ministração foi sobre arrependimento naquela noite, e depois do culto, do culto foi a Santa Ceia, o pastor com os irmãos começaram a distribuir a ceia, tinha um irmão na igreja, o irmão levantava, sentava, os irmãos distribuíam a ceia, levantava e lá fora voltava, e eu pensei até que aquele irmão ele tinha alguns problemas mentais. E no final, os irmãos estavam já terminando de ministrar, de entregar a ceia, aquele irmão levantou, foi lá na frente do povo, bateu no ombro do irmão, chamou no cantinho. E depois chamou no cantinho, conversou, ninguém ceiou enquanto aqueles irmãos não terminaram de conversar. Depois que eles terminaram de conversar, deram um abraço, aí toda a igreja entendeu. Estava algo acontecendo ali. Pessoas que conheciam a presença de Deus, o Espírito Santo começou a incomodar ali, e ele naquela mesma hora, ele não se sentiu-se à vontade de tomar ceia. Procurou se consertar primeiro, se consertou e aquele culto ali foi uma benção. Foi uma benção aquele culto. Então, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo na igreja faz uma grande diferença. Paulo ele fala que rejeitou o entendimento que ele tinha para simplesmente pregar através do Espírito Santo, para falar através do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero dizer a você, às vezes a gente queremos muitas vezes mesmo, falar por sabedoria humana. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar, pregue para um traficante, pregue para uma pessoa que está desviada no mundo aí agora, através do seu conhecimento. Nada acontece, mas deixa uma pessoa que tenha a presença do Espírito Santo de Deus, às vezes não tem nem muito conhecimento por não saber ler, não ter um bom recurso, mas deixa uma pessoa cheia do Espírito Santo pregar, falar de Deus para uma pessoa que está perdida aí fora. Se converte na hora. Por que eu estou dizendo isso? Quem convence o homem não é a sabedoria, não é as boas palavras. Quem convence o homem dos seus pecados ainda está sendo a presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. O nosso maior erro hoje é que a gente queremos muito mesmo buscar conhecimento. É que às vezes nós queremos muito orar e às vezes nós não conseguimos manter o mesmo nível de estudo. E às vezes estamos perdendo a presença de Deus,
Estamos perdendo com muita oração ou estamos perdendo com muito estudo, com muito conhecimento. Mas eu quero dizer a você, precisamos voltar a ter intimidade com Deus, precisamos voltar a ter comunhão com Deus de verdade. Precisamos de verdade mesmo. Eu não estou dizendo isso por boca para fora, mas estou dizendo isso porque às vezes a gente andamos por aí e vemos que as igrejas, não estou dizendo todas, mas muitas igrejas estão perdendo a presença de Deus, estão usando seus artifícios, estão usando sua sabedoria, seu conhecimento para tentar fazer aquilo que Deus não aceitaria hoje, que Deus não aceitaria na sua igreja. Eu vou finalizar aqui, mas antes de finalizar, eu quero só finalizar isso aqui. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o Espírito Santo convence o mundo dos seus pecados. A ideia do verbo convencer é persuadir, isto é, observando um ao outro e a passagem do Novo Testamento. O Espírito Santo convence o persuade o mundo do pecado. Jesus disse o pecado e não eu disse pecado é não pecados. Isso porque eles estão falando de alguns pecados, transgressões específicos, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele convence o mundo do seu pecado. O Espírito Santo de Deus, ele é o que muda a situação do homem. Quando a gente falamos em pecado, nós falamos de transgressões. Eu não creio no Senhor Jesus. Eu não creio nisso, eu não creio naquilo. E quantas pessoas a gente vemos falar isso, né? Mas eu não creio no Senhor Jesus. Mas não adianta as suas palavras para convencer ele do Senhor Jesus. O que adianta é você ter a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai olhar para você e vai dizer: eu vou entrar lá, eu vou agir. Ele não cria ainda. Mas quando você começa a falar, a lágrima começa a descer, e ele começa, no final ele vai falar: mas hoje eu quero aceitar o Senhor Jesus. Então é o Espírito Santo de Deus que muda a situação do homem, que muda a história do homem, que convence o homem do pecado. E às vezes, ante nós mesmos, precisamos disto. Precisamos ter mais intimidade com Deus. Porque às vezes, mesmo errado, a gente se sentimos certo da história. Às vezes, mesmo pecadores, a gente queremos se sentir os melhores da história. Ah, mas eu tenho um pecado mesmo, mas eu sei que Deus vai me perdoar um dia. Deus vai te perdoar sim, mas busca a presença do Espírito Santo, que Ele vai começar a te perdoar hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde para você. Hoje o Senhor é juízo, mas hoje o Senhor é advogado, mas amanhã Ele vai ser juiz sobre a sua vida. Então, o que eu finalizo aqui dizendo a você: o que muda o homem ainda é a presença do Espírito Santo. O que vai te fazer pregar bem, que vai te fazer cantar bem, que vai te fazer ser uma pessoa abençoada, vai ser a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Amanhã iremos gravar outra vez. Amanhã tem eu, pastor Júlio, que estamos aqui gravando. E eu quero deixar também essa palavra para você. Que Deus possa te abençoar e que a intimidade com o Espírito Santo de Deus na tua vida possa ser maior. Amém? Fica com Deus. Eu vou fazer somente uma oração. Eu quero dizer a você que quer aceitar Jesus na tua casa, no teu lar, que você possa se dobrar a sua cabeça pelo momento e aceitar a Ele neste momento onde você está. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a agir sobre você, mas vai depender muito, muito de você, de eu aceitar que Ele trabalhe sobre você. Às vezes a sua situação está sendo uma situação que você mesmo acha que não tem mais jeito. A enfermidade, às vezes a tristeza, às vezes a solidão, às vezes tudo aquilo que não presta está te afligindo, está te jogando para baixo, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo, ele vai entrar na tua vida e logo, logo as coisas vão começar a mudar. Fecha o teu olho e dobra a tua cabeça onde você está neste momento. Ó Deus eterno, Pai Cristo, nessa noite, ó Pai, neste momento eu estou orando por essa pessoa que está nesse momento precisando da tua oração. Eu não conheço a vida de nenhum, não conheço, mas o Senhor conhece. Eu creio que a tua presença, o teu Santo Espírito, ó Pai, vai estar agindo agora sobre a vida de cada um. Porque eu entendi, ó Pai, que o Senhor age na sua onisciência, onipresença,
e na tua onipotência. Deus, na tua onisciência, eu creio que o teu Santo Espírito, que a tua presença vai estar entrando em lá neste momento, vai estar entrando em corações, ó Pai, que está chorando neste momento, ó Pai eterno. Senhor Jesus, eu, em nome do teu filho amado, eu repreendo, Pai, toda desilusão, eu repreendo, Pai Santo, toda tristeza, eu repreendo toda doença, enfermidade, eu repreendo, Pai Santo, tudo aquilo que não provém de Ti, eu repreendo, Pai, tudo aquilo que Satanás está investindo na vida dos Teus servos, para que eles possam parar e não buscar mais a Tua presença. Eu sei, ó Pai, que a Tua presença é importante para cada um que está ouvindo neste momento a Tua palavra. Estenda as tuas mãos, protege a casa, a família, Pai Santo, e aqueles que irão te aceitar neste momento, que o Senhor, ó Pai Santo, possa aceitar e possa escrever o nome deles no livro da vida. Guarda cada um, livre a cada um do mal, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.